Olá, eu sou o candidato Ailton Wagner Alves Vasconcelos, número da inscrição 512-040875, concorrendo ao cargo 391, professor de Educação Física, Rio Branco Urbano. O tema da nossa aula hoje é nutrição e atividade física. O que seria nutrição? Como que nós conseguimos definir nutrição? Trouxe para vocês dois conceitos muito interessantes do que seria nutrição. O primeiro conceito é dado por Grupper, que diz o seguinte, que a nutrição é o processo pelo qual os seres vivos obtêm e utilizam os nutrientes necessários para a manutenção das funções vitais, crescimento, reparo dos tecidos e manutenção da homeostase, que é a situação de equilíbrio do organismo. Uma outra definição muito interessante é a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz: nutrição é a ingestão de alimentos de acordo com as necessidades do organismo. A nossa nutrição ela é composta por macronutrientes, micronutrientes e água. Os macronutrientes essenciais são carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos são aqueles primordialmente fonte de energia, são a nossa primeira fonte de energia. É aquela fonte de energia que, quando você precisa correr de forma mais rápida, abrupta, para pegar um ônibus, quando você precisa ter uma reação rápida dentro do seu corpo, que a sua musculatura precisa responder de forma mais rápida, ela vai sempre recorrer primeiramente aos carboidratos, onde que nós podemos encontrar os carboidratos? Escolha sempre aqueles mais complexos, como arroz integral, batata doce, aveia. Nós também encontramos carboidratos nas massas, nos trigos, pães, de modo geral. Além dos carboidratos, nós temos as proteínas. As proteínas, elas são responsáveis pelo reparo, pela construção e reparação dos tecidos dentro do nosso organismo. Onde que nós encontramos? Quais são as fontes de proteína? Nós podemos apresentar como fontes de proteína o frango, ovos, feijão, carnes, peixes. As proteínas, elas são ali aquelas que vão estar atuando na reconstrução, por exemplo, da fibra muscular. Quando você participa de algum treino, treinos de resistência, por exemplo, lá na academia, você vai precisar que elas atuem para que você alcance a sua tão sonhada hipertrofia, por exemplo. Além disso, ainda como macronutriente essencial, nós temos as gorduras ou lipídios. Eles são extremamente importantes para a produção de hormônios, Eles são importantes para o cérebro, mas é ideal que nós consumamos as gorduras insaturadas, São gorduras mais saudáveis. E onde encontrar essas gorduras saudáveis? Nós podemos encontrá-las no abacate, em nozes, azeite, castanhas, de modo geral. Esses são os nossos macronutrientes. Além deles, nós também temos micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Vitaminas, nós temos a vitamina A, vitamina C, vitamina D e outras vitaminas do complexo B. Elas são vitais para diversas funções do nosso corpo. Elas estão muito relacionadas à proatividade, a estar disposto, à disposição, ao sono, a um sono de qualidade. Além delas, nós temos também os minerais, ferro, cálcio, zinco, Eles são cruciais à saúde óssea e à manutenção da nossa imunidade. Então, vitaminas e minerais, nós os encontramos onde? Legumes, verduras, leguminosas de modo geral. Quando nós não fazemos a ingestão correta, adequada de frutas, verduras e leguminosas, existe a possibilidade de nós absorvermos essas vitaminas e minerais através de suplementação. Consulte sempre um profissional, para que essa suplementação seja adequada à sua necessidade. As vitaminas e os minerais são essenciais. Eles podem ser obtidos através da alimentação ou, em alguns casos, suplementação. Outro personagem extremamente importante dentro desse processo de nutrição
que é a ingestão, né, a digestão e a absorção desses nutrientes, é a água, né? Então é muito importante dentro do processo de nutrição a hidratação. A água ela é essencial para todas as funções do nosso corpo, desde do fornecimento de matéria-prima, por exemplo, também para o sangue, parte do nosso sangue, né? Boa parte do nosso sangue é composta por água, então ela está também presente no transporte desses nutrientes, desses sais minerais, após a ingestão, digestão e absorção desses nutrientes, né? Então a água ela é primordial dentro do nosso organismo. É importante que você fique atento aos sinais de sede, boca seca, pele ressecada, porque isso pode sinalizar para uma desidratação. Além da água, alguns indivíduos, por incrível que pareça, não gostam de beber água. E essa hidratação ela pode se dar pela ingestão de chás, frutas, vegetais, sucos. Eles também promovem a hidratação. Além da nutrição, nossa aula também vai falar sobre atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento corporal executado pelos músculos esqueléticos, né? Então eu tenho aqui uma gama de possibilidades que são compostas, que estão dentro da atividade física, como caminhar, dançar, trabalhos de casa, trabalhos domésticos, jardinagem, né? Quais são os benefícios da atividade física, dessa movimentação, do teu corpo em movimento? Melhora do humor, redução do estresse, promoção de socialização. Eu trouxe uma informação extra aqui que fala sobre o exercício físico. Muitas pessoas pensam que atividade física e exercício físico são exatamente a mesma coisa, e não é. Qual é a diferença do exercício físico para a atividade física? A atividade física nós já vimos que é todo e qualquer movimento executado pelos músculos esqueléticos. Já o exercício físico, ele é intencional, ele é programado, ele possui objetivos a serem alcançados, ele possui metas a serem alcançadas. Então, o exercício físico ele é intencional, programado e com metas específicas. E para a minha saúde, ambas, tanto a atividade física como o exercício, são importantes e se complementam. Alimentação e exercício físico. Dentro do meu momento de atividade física, de exercício físico, o que é ideal para o meu consumo? Já que a gente também está falando de nutrição. Antes das suas atividades físicas, lembra qual é a nossa primeira fonte de energia? Carboidrato. Faz uma ingestão de carboidrato para você ter energia para executar essa atividade física. Durante a tua atividade física, se ela tiver uma duração muito longa, mantenha a ingestão desses carboidratos de absorção rápida. Por fim, depois que a tua musculatura já sofreu ali um estresse, ela já sofreu o estímulo adequado, ela precisa se recompor, ela vai precisar se restituir, e para isso o personagem ideal aqui depois da tua atividade é a proteína. Quais são os benefícios da atividade física? A atividade física ela traz diversos benefícios para a saúde, entre eles benefícios cardiovasculares, por exemplo, fortalecimento do nosso sistema cardiorrespiratório. Um indivíduo que treina, que faz atividade física, ele vai ter um coração mais forte, essa musculatura esses exercícios, essa atividade física vai fazer com que você tenha um músculo mais forte no seu coração. A sua sístole, a sua diástole vai ser mais efetiva no trabalho cardiorrespiratório. Redução do peso. Né? Nós sabemos que existem doenças atreladas à obesidade, como diabetes, hipertensão, AVC, e a atividade física vai trazer essa possível redução de peso e, principalmente, hoje, aquilo que nós primamos tanto, que é a nossa saúde mental. Né? Durante a prática de atividades físicas, são estimulados a produção de hormônios como serotonina, dopamina, endorfina, e esses hormônios estão diretamente relacionados à saúde mental, porque trazem consigo sentimentos de bem-estar e de prazer. Só que tudo isso tem um inimigo chamado sedentarismo.
O sedentarismo, ele é a falta de atividade física que traz consigo o aumento do risco da obesidade e das doenças oriundas do sedentarismo e ele custa hoje bilhões em gastos de tratamento. Por quê? Existem diversas doenças hoje que são oriundas do sedentarismo, que são advindas da obesidade, que poderiam ser simplesmente evitadas pela prática regular de atividades físicas. Vamos praticar? Macronutrientes podem ser definidos como uma classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente em grandes quantidades, pois fornecem a energia e são componentes fundamentais para o crescimento, manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e produtos de origem animal, respectivamente? O que nós encontramos principalmente nos vegetais e depois nos produtos de origem animais? Letra A, carboidratos e proteínas. Muito bem. Segunda questão. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia. Lembra que a gente falou de energia? Se você precisar correr rápido para pegar um ônibus, se você precisar ter uma reação mais rápida, a que macronutriente o teu corpo vai recorrer? Ele vai recorrer aos sais minerais, vitaminas, água, carboidrato ou proteína? Carboidrato, muito bom. E para finalizar, olha só, a implementação da atividade física na infância e na adolescência deve ser considerada como prioridade em nossa sociedade. Dessa forma, recomenda-se que os profissionais da área da saúde combatam o sedentarismo na infância e na adolescência e estimulem a prática do exercício físico no cotidiano. Essa de cara já é a nossa resposta. Os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam ter a consciência, precisam trazer consigo a certeza de que uma nutrição adequada, atividade física regular, é uma soma, é uma matemática simples para que eles possam ter qualidade de vida, longevidade e, de modo geral, reproduzir isso dentro de uma sociedade mais saudável e menos doente. Bom dia e obrigado.